Sejam bem-vindos, quem eu não vi ainda, bom dia com muita alegria para a tua vida, com muita vitória, com muita vida de Deus. Que o Espírito Santo alcance teu coração nessa manhã, no nome de Jesus. Eu trouxe uma palavra aqui, interessante isso, né? Eu venho linda, plena com a palavra, mas Deus me fez lembrar de outra palavra, e quando Deus me faz lembrar, eu vou para lá, né? Quando Deus me faz lembrar, eu entendo que tem alguém que precisa disso. Quando Deus me faz lembrar, eu entendo que pode ser uma resposta dele para alguém. Então, eu quero ir para esse lugar. Vamos para esse lugar. Deixa eu abrir a palavra aqui. A palavra de Deus, ela está em Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, versículo 5. A palavra de Deus, ela diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Algumas versões dizem assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu creio que Deus vai ministrar ao nosso coração nessa manhã, por intermédio dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, enche nosso coração com a tua santa e doce presença, e que nós possamos, Pai, ser como a revelação que Jó teve, e que nós possamos ver o Senhor, ouvir o Senhor, e não te conhecer apenas de ouvir falar, mas de caminhar contigo, de acreditar quem verdadeiramente o Senhor é. Nos ensina a conhecer a sua multiforme face, no nome de Jesus. Amém, e amém, amém, amém. Jó, ele teve a revelação de quem Deus é. Antes, ele conhecia Deus de ouvir falar, mas depois de viver a luta, a tribulação, a angústia, a aflição, ele viu Deus, de caminhar com o Senhor. E ele conheceu verdadeiramente a Deus. Tem algumas traduções, que fala conhecer. A minha está dizendo: meus ouvidos tinham ouvido o teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de caminhar, de andar contigo. E a nossa vida cristã, ela é uma vida de continuidade, como a nossa vida como um todo. Nós somos um ser tricotômico. Nós somos espírito, nós somos alma e nós somos corpo. Nós precisamos cuidar do espírito, nós precisamos cuidar da alma e nós precisamos cuidar do corpo. E
esse processo de cuidado fala de continuidade. Você não tem uma experiência com Deus. Eu não sei quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo. Quem aqui já teve uma experiência com Deus, ouviu a voz de Deus, teve uma visão, teve uma experiência forte quando se converteu. Deus falou tremendamente ao teu coração e ali você foi cheio da presença de Deus. Quem aqui já viveu uma experiência com Deus que gerou um nível de impacto no seu coração? E aquilo fez você tomar decisões, aquilo fez você se aproximar mais de Deus, aquilo fez você viver algo com o Senhor, né? Já conta aí para mim nos comentários a sua experiência, se foi no batismo com o Espírito Santo, se foi na sua conversão, se foi no encontro com Deus. Olha aí as experiências. Eu também já vivi várias. Só que aí, queridos, as pessoas elas vivem uma experiência com Deus e elas estagnam nessa experiência. Elas vivem, elas conhecem uma face de Deus e ela paralisa. Muitas vezes, a Aline falou muitas. Denise falou, estou vivendo esse momento, que lindo. Eu estou vivendo nesse momento, na minha conversão, Silvia Regina. Que bênção. E isso é muito precioso, né? Essas experiências que Deus nos dá marca o nosso coração, marca as nossas vidas. Mas eu preciso entender que eu preciso dar continuidade nesse processo. Eu preciso buscar a Deus e continuar buscando a presença de Deus para conhecê-lo e para continuar conhecendo. Deus sempre tem mais. Tem o louvor do Ricardo Robortella que ele diz: eu sei que tem mais, eu sei que existe mais de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor é esse? E Deus tem mais de Deus para as nossas vidas. Mais dele, mais da presença dele, mais de conhecer a Deus. Jó, queridos, lá no capítulo 1, Deus se apresenta a Jó. Deus fala com ele. E aí, no capítulo 1 tem uma apresentação de Jó, né? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus, evitava fazer o mal. E aí fala quantos filhos ele tinha. E aí conta um pouquinho do histórico de Jó. Então, ele era temente a Deus. Ele era um homem íntegro. Ele se desviava do mal. Só que Jó, ele conhecia a Deus de ouvir falar. E conhecer a Deus de ouvir falar, fala-nos de um distanciamento. Gerlane vai fazer uma cirurgia agora. Vou orar por você, tá bom? Em nome de Jesus, Senhor, que não seja a mão dos médicos, mas que o Senhor possa utilizar das mãos deles para poder fazer a cirurgia na tua filha, que ela seja guardada pelo Senhor. Arranca todo medo e que em nome de Jesus, ainda hoje, Senhor, ela possa ver o cuidado e o zelo do Senhor na vida dela e que tudo saia bem para a glória de Deus, no nome de Jesus. Queridos, olha só, eu tô orando, eu creio. Que o Senhor resgate tudo que precisa ser resgatado. Que haja uma restauração completa da tua vida, viu, Gerlane? Que aquilo que é impossível aos olhos dos homens
se torne possível aquilo que Deus tem para você, tá bom? Nós vamos estar orando por você aqui para receber boas notícias ainda hoje, no nome de Jesus. Que as impossibilidades se tornem possibilidades e que Deus faça uma limpeza. Em nome de Jesus. Viu? Voltando aqui para a palavra, Jó, ele passa por uma situação muito, muito difícil. Ele passa por um processo de dor, de perca, de angústia, de aflição. O Jó, ele passa por um processo, inclusive, de enfermidade. Ele é atacado em várias áreas da vida dele. Ele é atacado na vida profissional, ele é atacado na vida financeira, ele perde tudo. Ele é atacado na sua família, ele perde os seus filhos. Eu acho que é uma das maiores dores que alguém pode viver, é a perca de um filho. E ele perde todos os filhos em um único dia. E Jó, ele perde a sua dignidade diante da sociedade. Ele é envergonhado, ele é humilhado. As pessoas ficavam se perguntando: qual foi o pecado de Jó? O que ele fez para adentrar nesse lugar de tamanha destruição e humilhação? Você já viveu lutas e provas que alguém perguntou para você: aonde está seu Deus? Você já viveu dores, angústias e aflições que alguém olhou para você e falou assim: uai, você não é crente? Uai, cadê seu Deus? Onde que Deus está? Cadê seu Deus? Eu contei outro dia para vocês uma experiência que o próprio diabo, o próprio Satanás, ele me confrontou. Cadê seu Deus? Por que você mora lá naquele lugar? Cadê ele que não te dá a sua casa, que você tanto ora? Então, muitas vezes, queridos, nós passamos lutas, aflições, nós passamos situações difíceis, nós somos provados, mas na nossa provação nós precisamos aprender a não desistir em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio aos desertos da vida. Nós precisamos, diante de tantas situações, circunstâncias, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Queridos, Jó, ele poderia ter entrado em crise, em surto, e ele poderia ter dito assim: olha, eu não creio mais em Deus, eu não acredito mais, eu não dou conta mais de caminhar. E inclusive ele ainda recebe um conselho da mulher: amaldiçoa o teu Deus e morre. E eu não critico essa mulher, queridos, porque criticar quando você não vive é muito fácil. Tem crente hoje que, se tiver uma dor na unha, tá fazendo como ela. Ela tinha perdido os 10 filhos, ela tinha perdido tudo que ela tinha. Ela não tinha a mesma força de Jó, ela não tinha o mesmo entendimento de Jó. Talvez ela não tinha ouvido falar o suficiente a respeito de Deus, como Jó ouviu. E ela diz assim: amaldiçoa o teu Deus. O teu Deus já não é mais o meu Deus. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Os amigos de Jó, não sei se você já leu esse livro, leia. Os amigos dele vêm perturbar, vêm fazer pergunta, vêm questionar, vêm acusar. E ele vai vivendo ali o seu processo de dor, o seu processo de experiência. E nessa experiência tão dolorosa, tão desafiadora, essa experiência tão massacrante que Jó viveu, ele tem os seus olhos abertos. Ele começa a enxergar Deus de uma forma diferente. Em meio a toda essa luta, Deus se apresenta a Jó. Tem um capítulo aqui que Deus começa a falar com Jó.
E Deus começa a falar de tudo que... Acho que é o capítulo 38. Quando Deus fala com Jó. E Deus vai falando a respeito de tantas coisas. E se apresentando a Jó como ele nunca tinha visto. E nesse momento aqui, queridos, Jó começa a reconhecer esse Deus. Ele começa a reconhecer quem ele não conhecia. Ele só conhecia Jó, ele só conhecia a Deus de ouvir falar. E quantos de nós conhecem a Deus do que alguém conta, das experiências alheias, das experiências dos outros? E aí a gente conta o testemunho do outro, a gente conta o milagre do outro, a gente conta as experiências dos outros, dos livros, das pregações, das pessoas. Mas muitas vezes a gente não conta as nossas experiências. E para contar as nossas experiências, nós temos que ter as nossas vivências. E para que um milagre aconteça, muitas vezes a guerra precisa nos alcançar. Para que você tenha um testemunho de cura, a doença bateu na tua porta. Para que você tenha um testemunho de romper financeiro. Muitas vezes o espírito de bancarrota, de derrota financeira bateu na tua porta. Para que você tenha um testemunho de cura emocional. Talvez você passou pela depressão, pela ansiedade, pela síndrome do pânico, pela sensação de que você ia ficar louca. Para você ter um testemunho de filhos. Talvez você passou por lutas e aflições que você nunca pensou em passar. Para ter um testemunho no casamento. Talvez o seu casamento tenha ido quase à falência. Para ter testemunho de conhecimento de Deus. Talvez a sua fé chegou quase a ir embora, a acabar, a finalizar. Então, eu quero dizer para você que para que o milagre aconteça, muitas vezes nós precisamos passar por lugares que nós não gostaríamos de passar. Todas as vezes que algo ruim me acontece, eu falo, Deus está construindo um novo testemunho para a minha vida. Testemunhos, queridos, são construídos em terrenos que nós não gostaríamos de atravessar. Muitas vezes os maiores testemunhos são construídos no terreno do vale. Muitas vezes os maiores testemunhos são construídos no terreno do deserto. Jó, ele conheceu a Deus no momento mais difícil da vida dele. Ele só conhecia a Deus de ouvir alguém falar. Mas Deus queria se revelar a Jó. Deus quer se revelar às nossas vidas. Deus quer que nós o conheçamos. Não apenas de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. Ele é o meu Deus. Quantas vezes você ouve pessoas contando o testemunho dos outros, mas elas não têm o próprio testemunho para contar. E é nesses momentos, queridos, que nós precisamos reconhecer as multifaces e formas e as multimaneiras aonde Deus se manifesta. Porque se você não crê na multiforme e maneiras de Deus se manifestar, muitas vezes na tua vida você acha que Deus só salva. Quantos anos da minha vida
que eu acreditei que Deus só salvava. Eu não conhecia as outras faces de Deus. Isso se chama a lei do reconhecimento. Você só vive aquilo que você reconhece. Você só adentra nos lugares que você consegue reconhecer. Deus. Cortou aqui. Tá me ouvindo? Se você reconhece a face de Deus que cura, você vai viver intervenções sobrenaturais na sua saúde. Se você conhece a face de Deus que restaura, você vai viver restauração. Se você conhece a face de Deus que prospera, você vai viver a prosperidade do Senhor. Se você reconhece a face de Deus de paternidade, você vai viver uma paternidade de Deus de uma forma sobrenatural. Nós precisamos, queridos, conhecer as multiformas como Deus se apresenta para as nossas vidas. Nós precisamos adentrar nesse lugar. E é uma das orações que eu faço. Deus, me ensina a te conhecer. Me ajuda a te conhecer. Porque, queridos, se você ler a palavra, você vai ver que o evangelho é o evangelho do poder de Deus. Você vai ver que todo este evangelho está baseado no sobrenatural. Aqui não tem coisa comum, natural, não. É só coisa sobrenatural. O agir de Deus é sobrenatural. É inexplicável, é incalculável. É algo que você não consegue explicar. É como aquele louvor que diz: ninguém explica Deus, ou se duvida, ou se acredita. Ninguém explica Deus. Não consigo explicar, mas eu consigo experienciar. Eu não consigo explicar, mas eu consigo viver. Eu não consigo explicar, mas eu consigo adentrar em lugares de experiências sobrenaturais com o Senhor. Eu não consigo explicar, Pai, mas eu quero viver. Eu quero te conhecer. Eu quero te reconhecer. Eu quero adentrar nesse lugar. Eu quero, Deus. Eu quero. Eu quero entender como Jó entendeu. Eu quero ter essa revelação de quem o Senhor é. Eu não quero te conhecer apenas de ouvir falar. Eu não quero passar a minha vida contando as experiências dos outros. Apesar de ser muito bom ouvir e contar. Mas eu quero viver o novo no Senhor a cada dia. Eu quero, Pai, adentrar em um lugar de conhecer o Senhor e continuar, dar continuidade em permanecer em te conhecer. Eu quero adentrar em um lugar, Pai, de reconhecer a Tua presença, reconhecer a Tua face. Eu quero adentrar em um lugar que eu reconheça o Deus que salva, mas o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que restaura, o Deus que é meu Pai. Eu quero entrar num lugar que Jó entrou, onde ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de caminhar contigo, os meus olhos te veem. Eu quero, Senhor, que os meus olhos te vejam. Eu quero ter a revelação de quem o Senhor é. Eu quero caminhar contigo. Queridos, essa palavra fala de conhecer Deus em intimidade. Essa palavra fala de relacionamento. Relacionamento. De proximidade, de intimidade, de relacionamento. De caminhar com Deus. Quantas pessoas
A Bíblia diz que vai chegar um dia aonde muitos vão dizer: Senhor, mas eu profetizei em seu nome, eu curei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome. E o Senhor vai dizer: aparta-te de mim, eu não vos conheço, vós que cometeis a iniquidade. Aparta-te de mim, eu não vos conheço. E Deus não conhece essa pessoa de conhecer, não. Deus conhece todo mundo, queridos. Ele pagou o preço por todos. Ele pagou um preço de sangue por todos. Ele conhece a todos. Só que essa palavra conhecimento, quando Deus diz: aparta-te de mim, eu não vos conheço, fala de comunhão, fala de intimidade, fala de relacionamento. Tem pessoas que falam de Deus, mas não caminham em relacionamento com Deus. Tem pessoas que curam no nome de Jesus, mas não conhecem em intimidade, em proximidade, em conhecimento de chamado relacionamento. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus, Ele te chamou para o relacionamento. Deus te chamou para a intimidade. Deus te chamou para que você não conheça a Deus apenas de ouvir falar, mas que você possa conhecer a Deus, de caminhar com Ele. Que você possa conhecer a Deus em intimidade, em proximidade. Que você possa conhecer a Deus nesse lugar aonde as suas dores, os seus problemas, as adversidades, o processo do deserto, o processo do vale, ao invés de te afastar de Deus, possa te aproximar dele. Ao invés de te afastar de Deus, possa te forjar ao ponto que você tenha uma revelação de quem Deus é. Eu lembro de um quadrinho que a minha mãe tinha na casa dela quando nós éramos crianças. E, queridos, tudo marca a vida de uma criança. Como onde ela morava, os detalhes marcam a vida de uma criança. Eu lembro que na minha casa tinha alguns quadrinhos e esse era o que eu li, acho que eu lia ele todo dia. E dizia assim: nessa noite eu tive um sonho, eu sonhei que eu estava caminhando na praia com o Senhor. E enquanto eu caminhava, tinha um telão onde eu via toda a minha vida sendo passada. E em toda a caminhada eu via que tinha duas pegadas na areia. Uma era a minha e a outra era do Senhor. Só que eu comecei a observar que nos momentos mais difíceis da minha vida, só tinha uma pegada na areia. E eu me questionei: Senhor, como? Enquanto eu estava passando pelos momentos fáceis, tinha duas pegadas na areia. Mas eu observo que nos momentos mais difíceis da minha vida, tinha apenas uma pegada na areia. E aí lá no quadrinho tinha, né? Meu filho, sabe por quê? Que nos momentos mais difíceis da sua vida, tinha apenas uma pegada na areia? Porque nos momentos mais difíceis, foi exatamente aí que nos braços eu te carreguei. Então eu quero dizer para você nessa manhã que nos momentos mais difíceis da sua vida,
o seu Abba Pai carrega você no colo. Nos momentos mais difíceis, Ele diz na sua palavra: quando passares pelo vale, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, quando passares pelos rios, eles não vão te submergir. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Então a palavra de Deus, ela nos garante que o Senhor está conosco. Eu não consigo te garantir que você não vai passar pelo fogo. Eu não consigo te garantir que você não vai passar pelo vale. Eu não consigo te garantir que você não vai passar pela cova dos leões. Eu não consigo te garantir que você não vai passar pela fornalha ardente. Porque é interessante, queridos, como que Deus usa a adversidade para nos forjar. Como Deus utiliza das adversidades para nos fortalecer, para nos fazer fortes. E eu quero dizer para você que Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo fiel. E Ele quer que você tenha muitos testemunhos para você testemunhar a respeito dele. Que o rio não afogou você, que o fogo não te queimou, que você não ficou no deserto, que você não morreu no vale. Deus tem muitos testemunhos para você contar. Não corra das adversidades. Não fuja dos problemas. Ele vai te dar ferramentas suficientes para que você vença os problemas. Para que você possa ultrapassar os vales, passar pelos desertos, caminhar pelo fogo e ainda sair sem nem cheiro de fumaça. Eu lembro uma vez, eu quero terminar, onde eu estava passando um momento muito difícil da minha vida, muito desafiador. Um momento de crises emocionais, um momento de surto, literalmente, um momento de aflição, de angústia na minha alma. E um momento financeiro muito, muito difícil, muito desafiador, muito desafiador. E eu lembro que uma pessoa me ligou, e essa pessoa me ajudava de vez em quando. Era um dos canais que Deus usava para poder me ajudar em meio àquele vale, em meio àquele deserto. E essa pessoa, ela começou a me humilhar. Ela começou a me dizer desaforos. E ela começou a dizer: eu não entendo. Você tá todo dia na igreja. Liga para você, tá na oração. E tá na igreja. E busca Deus. E ora. E a sua vida não muda. Sua vida não muda. Olha eu. Nem igreja eu piso o pé e ainda tem que te ajudar. E aí eu ouvi tudo aquilo. E eu não me defendi. Foi extremamente doloroso, mas eu não me defendi. Eu só fui ouvindo. E enquanto eu ouvia, meu coração chegava, parece que estava sendo esmagado ali. E quando eu terminei de ouvir todo aquele desaforo, todas aquelas palavras de afronta, porque não era confronto. Tem pessoas que chegam na nossa vida, queridos, que essas pessoas nos confrontam. E confrontar é para nos levar para um lugar novo. Confrontar é nos sacudir para dizer: epa, esse não é o seu lugar, levanta desse lugar. Mas aquilo não era um confronto, era uma afronta. Uma afronta à minha fé, uma afronta à minha busca. Era tipo assim: pra que você tá nesse lugar de busca? Tua vida não muda. Tipo, as suas orações não estão sendo ouvidas. E quando eu finalizei aquele telefonema,
Eu fui para trás de uma vitrine que eu tinha. Eu não tinha guarda-roupa na época, eu tinha ganhado uma vitrine e era lá que eu guardava as minhas roupas penduradinhas. E eu fui para trás daquela vitrine porque lá era o meu lugar de oração. Eu me escondia dos meninos lá para poder orar. E eu ajoelhei naquele lugar. E eu disse para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida. Eu sei que o Senhor pode transformar completamente a minha história. Eu sei que o Senhor tem ouvido o meu clamor e eu sei que o Senhor tem recolhido as minhas lágrimas. Mas eu quero te dizer, Pai, eu quero te dizer nesse dia que eu ajoelhada naquele lugar, em prantos. E eu disse: Senhor, mas eu quero te dizer, ainda que o Senhor não faça nada, ainda que o Senhor não mude nada, ainda que o Senhor não me arranque desse lugar, ainda assim, eu vou te servir de todo o meu coração, com toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Ainda assim, Senhor, eu vou permanecer no lugar da tua presença, porque eu não te sirvo pelo que o Senhor pode me dar. Eu te sirvo por quem o Senhor é. Eu te sirvo, Senhor, porque eu amo o Senhor. E independente das mudanças que aconteçam na minha vida, ainda assim, eu vou permanecer na tua presença. Queridos, e eu me coloquei naquele lugar. E quando eu me levantei dali, eu estava renovada no Senhor, renovada nas minhas forças, para continuar prosseguindo, para continuar ampliando, construindo, fazendo. E eu quero dizer para você que Ele fez. Eu quero dizer para você que Ele me tirou daquele lugar. Eu quero dizer para você que a minha vida, tudo na minha vida, tudo. O meu trabalho, a minha vida, a minha família, os meus filhos, os meus sapatos, os meus perfumes, as minhas roupas, a minha casa, o carro que eu ando, tudo que eu tenho, tudo. A minha saúde, tudo que eu tenho é as mãos do Senhor sobre a minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é as mãos do Senhor sobre a minha vida. Se o Senhor não me tivesse sustentado até aqui, se o Senhor não tivesse estendido a mão dele, o que seria de mim? Quantos testemunhos que o Senhor me trouxe até aqui. E eu tenho certeza, queridos, quando a luta começa a bater na minha porta, eu sei, Ele está construindo um novo testemunho. Ele está construindo um novo testemunho. Construir testemunho não é fácil, é desafiador sim. Construção de testemunho é extremamente desafiador. Mas lá nesse lugar, você tem a revelação de quem Deus é. E em meio ao testemunho que Deus construiu na minha vida, eu conheci faces de Deus que talvez eu nunca iria conhecer. Eu conheci faces de Deus que talvez eu nunca iria conhecer.
Eu não sei qual é a luta que você entrou aqui nessa manhã e que você está inserida. Eu não sei se você está num vale, num deserto. Eu não sei se tem uma fornalha ardente que você está sendo empurrada para passar. Mas eu sei de uma coisa, O Senhor é contigo. Ele não te deixará, Ele não te abandonará. De uma coisa eu sei, que Ele trouxe você aqui nessa manhã para dizer para você: eu sou contigo. Eu não te deixo. Eu não te abandono. Ele te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: ainda que você passe pelo fogo, eu estarei contigo. Se você passar pelas águas, elas não vão submergir você, porque o Senhor está contigo. Que você possa receber a revelação como Jó recebeu. E que você conheça Deus, não apenas de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. Intimidade, comunhão. Vai para o lugar da presença. Comece a buscar em Deus estratégias. Ouça a voz do Senhor, dê passos de fé. Se alimente de Deus. Se alimente da presença dEle. Se alimente da palavra dEle. Seja renovada no Senhor a cada dia. Quando a afronta bater na tua porta, não responda à afronta. Dobre os seus joelhos. Porque o Deus que te vê no secreto é o Deus que te recompensa no público. O Deus que te vê no secreto é o Deus que te recompensa no público. Ele é o Deus que honra. Ele é o Deus que sustenta. Ele é o Deus que direciona. Ele é o Deus que capacita. Ele é o Deus que te arranca desse lugar. Eu quero te apresentar o Deus do impossível. Eu não sei qual é o impossível que você está. Eu não sei o impossível que você entrou, mas eu sei que Ele é o Deus que te arranca do impossível. Daqui a alguns dias você vai estar contando: eu venci o câncer. Deus em mim veio com uma vitória sobrenatural. Ele veio sobre a minha vida. Eu estava passando essa guerra assim, de repente, a mão poderosa do Senhor veio e me arrancou desse lugar. Quantos testemunhos estão nascendo hoje? Testemunhos de uma fé sobrenatural na presença de Deus. Dê passos de fé. Caminhe em fé. Acredite. Adentre nesse lugar. Não seja como a onda do mar, que vai, que volta, inconstância. Não é para esse lugar que Deus está te chamando. Deus está te chamando para uma revelação. E a revelação de Deus, para mim e para você, é de conhecer a Deus. Não apenas de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. Senhor, abre os nossos olhos, traga sobre nós a lei do reconhecimento, que nós possamos te reconhecer como Rei da Glória, como Todo-Poderoso, como o Yeshua, Hamashia, o Deus Emanuel, aquele que é Deus conosco, aquele que não nos abandona, aquele que nos sustenta, aquele que nos capacita. O mesmo Deus, Ele não mudou, Ele não mudou, Ele é imutável. O Deus que não muda, mas que um Deus que continua fiel. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Mesmo em meio à nossa infidelidade, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Deus te trouxe nessa manhã para que você, talvez, Jó, quantas coisas Jó passou. Eu não conheço ninguém que passou nada parecido com Jó. Não conheço ninguém, não. Graças a Deus, Pai, que eu não conheço ninguém que passou nada parecido com Jó. Jó sofrido. Mas todo o sofrimento dele foi revestido em conhecimento de Deus. Eu te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos te veem. Eu te conheço de caminhar contigo. Eu te conheço de relacionamento.
Deus está te chamando para um lugar de relacionamento, de confiança, de plenitude. Eu só confio e eu só acredito em quem eu conheço. Vamos terminar aqui. Eu só confio, eu só acredito em quem eu conheço. Deus está te chamando para esse lugar, para que você o conheça, não apenas de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. Deus está te chamando para esse lugar de conhecimento de Deus, da revelação, de conhecer a Deus, de contar as suas próprias experiências. Milagres estão nascendo nessa manhã. Experiências vão ser contadas. Você vai passar por esse vale, você vai passar por esse deserto. Você vai sair dessa fornalha de fogo. E você vai dizer: o meu Deus me sustentou. O meu Deus me curou. O meu Deus me libertou. O meu Deus me salvou. O meu Deus transformou a minha vida. É para esse lugar que Deus está te chamando. De confiança total, completa. E eu só confio. Eu só acredito em quem eu conheço. Conhecimento de Deus. É para esse lugar que Deus está te levando. No nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós te pedimos, abre os nossos olhos para que nós possamos te ver. Nós não queremos, Senhor, passar uma vida contando as experiências dos outros, os milagres que aconteceram na vida dos outros, mas nós queremos contar as nossas experiências contigo. Queremos contar o teu agir, o teu mover, o conhecimento da tua presença. Abre os nossos olhos, nos leva para esse lugar de intimidade. Senhor, e aqueles que estão aqui hoje e que estão vivendo dores grandes, momentos de dificuldade, que a fé possa adentrar no coração de cada um e que o Senhor possa trazer intervenções ainda nesse dia, que o de repente do Senhor alcance, ó Deus, a casa, a vida, a família, casamentos, vida financeira, saúde, e que verdadeiramente, Senhor, um agir sobrenatural do Senhor possa acontecer nesse lugar e que haja, Senhor, manifestações, intervenções e que testemunhos sejam construídos neste dia. Nós oramos, ó Deus, e apresentamos diante do teu altar. Pai, que a Gerlane, que vai fazer a cirurgia agora, ela possa viver, Senhor, a construção desse testemunho. Que ela possa testemunhar da mão poderosa do Senhor. E nós oramos nessa manhã porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus do sobrenatural e que aquilo que é impossível aos nossos olhos, aos olhos dos médicos, é possível aos teus olhos. E oramos e te agradecemos pelos milagres que estão sendo construídos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém de novo.